O capítulo 19, entretanto, é muito rico em ensinamentos ligados à questão do passe magnético, a transfusão de energias, a doação fluídica, que as casas espíritas e em alguns outros lugares também se realiza com outros nomes, vai ser estudado no capítulo 19. Preste muita atenção, porque também ele é cheio de informações primorosas. Vamos começar a leitura do capítulo, lembrando que Alexandre e André Luiz estão trabalhando em uma instituição espírita e Alexandre tem reuniões nas quais ele comparece periodicamente. É isso que André está falando. Em todas as reuniões do grupo junto ao qual funciona Alexandre com atribuições de orientador, vários são os serviços que se desdobram sob a responsabilidade dos companheiros desencarnados. Nem sempre me foi possível estudá-los separadamente. Todavia, em respeito a alguns deles, não fugi à oportunidade forte de receber ensinamentos do respeitável instrutor. Um desses serviços era o serviço de passes magnéticos, ministrados aos frequentadores da casa. O trabalho era atendido por 6 espíritos. Espíritos que estavam vestidos em túnicas muito brancas, muito limpas, como enfermeiros vigilantes. Raramente falavam e trabalhavam com intensidade. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar e depois de atenderem aos encarnados, ministravam eficiente socorro às entidades infelizes do nosso plano, principalmente aquelas que se constituíam em corte, aquele grupo que seguia os encarnados amigos nossos na crosta, os obsessores, os espíritos que influenciam. Então, perguntando a Alexandre sobre aquela sessão de atividade espiritual, indicando os companheiros em esforço silencioso, o bondoso mentor esclareceu. Aqueles nossos amigos são técnicos em auxílio magnético, que aqui vêm para dispensarem, para espalharem passes de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossa tarefa, que exige muito critério e responsabilidade. E então eu perguntei, esses trabalhadores apresentam alguns requisitos especiais? Os espíritos que estão ali, não é? E Alexandre disse que sim. Na execução da tarefa que lhes está subordinada, não basta boa vontade, como acontece em outros setores da nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. O missionário do auxílio magnético na crosta ou aqui em nossa esfera necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, profundo amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Eu tenho que te informar, entretanto, que esses requisitos semelhantes, aqui em nosso plano, constituem exigências a que nós não podemos fugir. Quando, na esfera física, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência. O que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nosso círculo, pelos espíritos amigos, ao servidor humano, quando ele ainda esteja incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Os espíritos ajudam quando o encarnado não está ainda preparado, mas basta no plano encarnado que o trabalhador tenha boa vontade, ainda que ele não tenha todas aquelas qualidades que os espíritos precisam ter. Ouvindo as considerações do orientador, eu me lembrei de que, de fato, vez ou outra, viam-se nas reuniões costumeiras do grupo os médiuns passistas, os encarnados, em serviço, acompanhados de perto por entidades referidas.
Então, nessa oportunidade, eu aproveitei para intensificar meu aprendizado. Os amigos encarnados, eu perguntei, de modo geral, poderiam colaborar em semelhantes atividades de auxílio magnético? Respondeu Alexandre, todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar ajuda fraterna nesse sentido. Porque, revelada a disposição fiel de ajudar a serviço do seu semelhante, por esse ou aquele trabalhador, as autoridades de nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente aquele novato, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. São muito raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente, os encarnados. Muitos, apesar de bondosos e sinceros nas suas convicções, aguardam a mediunidade curadora como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas, e não um serviço do bem, que pede do candidato o esforço laborioso do começo. Claro que, referindo-nos aos irmãos encarnados, não podemos exigir a cooperação de ninguém no setor dos nossos trabalhos normais. Entretanto, se algum deles vem ao nosso encontro, se algum deles deseja trabalhar com isto, solicitando admissão às tarefas de auxílio, logicamente receberá a nossa melhor orientação no campo da espiritualidade. Aí eu perguntei, ainda mesmo que o operário humano revele valores muito pequeninos, muito reduzidos, ele pode ser utilizado? Perfeitamente, respondeu Alexandre. Desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória, deve esperar incessante progresso das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, mas também pela ajuda de mais alto, daquela que ele se faça merecedor. Não longe de nós, permaneciam os técnicos espirituais do auxílio magnético em atividade metódica. Via-se neles, nos trabalhos silenciosos, um mundo novo de ensinamentos, convidando-me a experiências proveitosas. Entretanto, anotando as explicações do instrutor, ponderei quanto à possibilidade de contribuição pelo esclarecimento de algum amigo encarnado em face do assunto. E então eu perguntei, quando na crosta, envolvidos pelos fluidos mais densos, como poderemos desenvolver a capacidade radiante de emissão de forças depois da edificação de nossa boa vontade real a serviço do próximo? Que é o primeiro passo, né? A vontade real demonstrada, o interesse de ser útil é o primeiro ponto, primeiro passo. Mas como desenvolver essa potencialidade vibratória? Vamos ver o que Alexandre responde. Conseguida a qualidade básica, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente, para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Falaremos tão só das conquistas mais simples e mais imediatas que ele deve fazer dentro de si mesmo. Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções havidas. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidiente constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas, a par dos requisitos de ordem psíquica. A fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável por parte do próprio interessado em atender às tarefas do bem. O excesso de alimentação produz odores fétidos através dos poros, bem como das saídas dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes, porque provoca dejeções anormais e desarmonias muito grandes no aparelho gastrointestinal.
interessando a intimidade das células, prejudicando as suas emissões. O álcool e outras substâncias tóxicas realizam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão dos elementos regeneradores e salutares. Levada a efeito a construção de uma boa vontade sincera, o trabalhador leal compreende a necessidade de desenvolvimento das qualidades a que estamos nos referindo, porquanto, em contato incessante com os benfeitores desencarnados, que se valem dele na missão de amparo aos semelhantes, ele recebe indiretas sugestões de aperfeiçoamento que o erguem a posições mais elevadas. Então é possível melhorar desde que a pessoa tenha boa vontade? Ela pode transformar-se em um aplicador de passes? Sim, ela pode. A primeira base é a boa vontade, mas ela tem que se esforçar em tudo aquilo que nós vimos ele dizer: elevação de sentimentos, alterações de hábitos, abdicar de vícios. Se ele não fizer isso, ele será um problema, ele será uma barreira ao trânsito das boas energias. É claro que ele vai receber a ajuda dos espíritos, mas não são os espíritos que têm que parar de fumar, parar de beber, parar de se empanturrar. São os encarnados, somos nós. Porque tudo isso que nós colocamos reage com a nossa energia e prejudica a emissão vibratória. Não é tomar um banhinho, passar um perfume, pôr uma roupa limpa e ir para a sala de passe. Não. É jogar fora a mágoa, o rancor, a raiva. É mudar o pensamento, é equilibrar-se psiquicamente. Porque se nós não fizermos isso, pode até ser que a nossa sala de passe tenha o nosso nome, mas nós seremos inúteis ferramentas. Nós vamos acompanhar os ensinamentos de Alexandre sobre o passe magnético no próximo bloco. Preste atenção. As observações de Alexandre não podiam ser mais claras. Contudo, eu continuei perguntando. Consideremos que surja a necessidade imediata de socorrer alguém no meio dos encarnados. E examinemos a hipótese da imprescindibilidade de um instrumento humano. Não exista ali perto, de imediato, um que tenha capacidade, que esteja adequado à influenciação das potências superiores para transmitir o passe magnético. E aí? Existirá, certamente, ao nosso lado, um companheiro em condições comuns, que, mergulhado na ignorância, ainda não percebe os perigos a que expõe o próprio corpo, mas que se deixará aproveitar pelo nosso esforço espiritual em benefício de alguém. Será possível que ele possa ser aproveitado? O instrutor sorriu com bondade e disse: Ora, André, seria demasiado rigor. Em todo lugar onde haja merecimento, naqueles que sofrem e a boa vontade nos que ajudam, podemos transferir o benefício espiritual com relativa eficiência. Todos os doentes podem procurar a saúde. Todos os desviados, quando desejam, podem retornar ao equilíbrio. Se a prática do bem estivesse circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana. Qualquer cota de boa vontade, de espírito de serviço, recebe, de nossa parte, a melhor atenção. Quando nos referimos às qualidades necessárias aos servidores desse campo de auxílio, do passe, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador para que a sua tarefa cresça em valores positivos e eternos. Nesse momento, aproximou-se um dos companheiros em serviço, pedindo a cooperação de Alexandre em determinado setor. Ele atendeu gentil, no entanto, antes de separar-se de mim, conduziu-me ao reduzido grupo de entidades que estavam ali encarregadas dos passes, apresentando-me ao amigo que chefiava o trabalho. E explicou generoso: Anacleto, nosso irmão André Luiz, que na Terra foi médico na última experiência, estimaria receber alguns esclarecimentos quanto
aos serviços de sua especialidade. Desde já agradeço tudo que você puder fazer por ele. Anacleto, o diretor daquele departamento de auxílio, acolheu-me com fraternidade. E fosse porque estava em trabalho ativo, ou porque se dava a poucas palavras, convidou-me, sem perda de tempo, às observações diretas das atividades que ele tinha sob sua guarda. Delicadamente, colocou-me ao lado de uma senhora respeitável, que estava localizada à mesa, não longe do orientador da casa. Vejamos esta irmã, examinou, disse Anacleto, prontificando-se ao auxílio afetuoso. Observe o seu coração, e principalmente a válvula mitral, uma das válvulas cardíacas. Ela estava encarnada, eles estão ali no ambiente da casa espírita. Eu então passei a acurado exame da região mencionada e efetivamente descobri a existência de uma nuvem negra muito tênue que cobria grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular, aquele nódulo que fica disparando os raios elétricos, os pulsos elétricos para fazer o coração funcionar. Eu vi uma nuvem escura sobre aquilo. E então mostrei ao amigo as minhas observações e ele me disse, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que vão intoxicar os seus tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem muita importância. Todavia, em muitos casos, são capazes de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isto acontece principalmente quando os interessados não têm uma vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. E indicando o coração de carne dessa irmã presente, disse: esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia interna. A pequena nuvem que lhe cerca o coração representa matéria mental fulminatória. A permanência de semelhantes resíduos no coração dela pode lhe ocasionar perigosa enfermidade. Atendamos ao caso. E, sempre observado por mim, Anacleto assumiu nova atitude, dando-me a entender que ia favorecer suas expansões irradiantes e, em seguida, começou a atuar por imposição. Colocou a mão direita sobre o epigastro da paciente, na zona inferior do externo, aqui no meio do peito, e com surpresa, notei que a mão, assim disposta, emitia sublimes jatos de luz que se dirigiam ao coração da senhora enferma, observando-se nitidamente que os raios de luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor, do espírito. Assediada pelos princípios magnéticos postos em ação, aquela reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente e, como se fora atraída pela vigorosa vontade de Anacleto, veio aos tecidos da superfície, espraiando-se, espalhando-se, dissipando-se sob a mão irradiante ao longo da pele, da carne física. Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando, desfazendo-se da maligna influência. Fez o contato duplo, as duas mãos sobre o epigastro, essa região,
erguendo ambas as mãos e descendo-as, de alto a baixo, logo após, bem devagar, através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato na região mencionada e prosseguindo nas mesmas operações por diversas vezes. Em poucos instantes, o organismo da enferma voltou à normalidade. Ai, então é por isso que quando eu vou no passe, as pessoas põem a mão assim e começam a baixar, depois voltam uma passe na cabeça, depois voltam até a parte de baixo. Você está vendo um passe que pode ser chamado também de grandes correntes, que atua no funcionamento das correntes em nosso corpo. Nós temos correntes que circulam no nosso organismo e as mãos podem ativá-las. Os passistas têm o conhecimento da ativação dessas correntes. Por isso que se chamam passe de grandes correntes. E eles vão atuar neste acelerar ou diminuir a velocidade, a intensidade e de limpar estas coisas que estão ali envolvendo o encarnado. Mas você não pode esquecer que a explicação sobre o problema está ligada à mente. A mulher se desentendeu com o marido, ou o marido com a esposa, e guardou aquilo na mente. Aquele impacto, ele foi localizado na região mais delicada, na região onde a pessoa se sentiu ferida. No caso de uma briga com gente que a gente ama, essa agressão fere o nosso centro emocional. Estava sobre o coração. E essa ação negativa, essa nuvem escura, pode estar sobre a cabeça, pode estar sobre os rins, pode estar sobre o estômago. Quando nós recebemos isto, quando nós aceitamos isto, quando nós não oramos para nos libertar disso, você já notou como as pessoas que se sentem ofendidas, elas querem contar a sua ofensa para todo mundo, elas querem parecer que são vítimas, elas querem todo mundo dê razão a elas ficam remoendo aquilo, contando de novo, aquilo vai reforçando esse processo. Então essa pessoa vai enfermar cedo ou tarde. Começa a ter gastrite, começa a ter taquicardia, começa a ter problemas de pressão. O rim começa a parar de funcionar ou funcionar de maneira desajustada. O intestino ou solta ou fica preso de nervoso. Vejam as reações orgânicas. Ou a pessoa começa a suar, às vezes as pessoas raivosas, iradas, elas ficam suando na mão, as axilas exudam demais, o corpo está tentando salvar a pessoa de um ataque cerebral. Através da drenagem desses fluidos venenosos e corrosivos para as zonas mais periféricas, diminuindo o choque. Vejam só como isso é grave. Então, essas pessoas, quando vão ao passe magnético, precisam ser ajudadas e são ajudadas dessa forma. No caso dessa senhora, se ela tivesse orado em casa, se ela tivesse pensado com amor no companheiro, ela não teria guardado para si essas vibrações. Não teria consumido o mal, porque às vezes o mal não está com a pessoa, está com o outro. Mas quando a gente entra em contato, quando a gente discute, quando a gente se abre e aquilo entra em nós, nós temos que tirar isso de nós. E a orientação de Anacleto aqui é muito clara. Se nós não aprendermos a orar, nos livrando desses problemas, nós vamos ficar com eles. A oração é o grande remédio, é a grande bênção que nos faz uma faxina interior, porque nos limpa. A oração que pede a Deus que nos ajude, que nos dê paciência, que nos dê compreensão, que abençoe o agressor, a agressora, que dê tranquilidade, equilíbrio, que dê força para que a gente continue vivendo dentro de um padrão elevado. Isso alivia, limpa essa sujeira. Porque se ela tivesse razão, ia ficar doente do coração. Se ela não tivesse razão, também ia ficar doente, porque ela estava com o problema. E nós vamos ver neste capítulo quantas burradas a gente faz e os espíritos têm que correr para impedir que a gente tenha um infarto, um derrame ou alguma coisa pior. Então, por isso que eu digo a você, preste atenção no capítulo 19, estude-o. André Luiz também, como nós, está dizendo no texto, acompanha aí. Eu estava admirado. E como o assunto envolvia problemas espirituais de elevada significação, assim que o instrutor terminou de trabalhar ali, eu perguntei, desculpe a pergunta, mas na hipótese de não se socorrer esta irmã dessa colaboração de uma casa espírita,
como se haveria com a doença oculta? Se ela não fosse ajudada, estaria um abandono? Perguntei. E Anacleto respondeu, claro que não. Há verdadeiras legiões de trabalhadores da nossa especialidade amparando as criaturas, que através de elevadas aspirações procuram o caminho certo nas instituições religiosas de todos os matizes. A manifestação de fé não se limita à simples afirmação mecânica de confiança. O homem que vive mentalmente, visceralmente, a religião que lhe ensina o caminho do bem, está em atividade, que está em ligação constante, intensa e renovadora, recebendo, por isso mesmo, as mais fortes contribuições de amparo espiritual, porque ele abre a porta viva da alma para o socorro de mais alto, através da oração e da posição ativa de confiança no poder divino. E então, indicando a irmã que se libertara da desastrosa influenciação, esclareceu depois de uma pausa. Nossa amiga está procurando a verdade, cheia de sincera confiança em Jesus. Como uma ovelha fustigada pela tempestade do mundo e inexperiente na esfera do conhecimento, volta-se para o divino pastor, como a criança frágil, buscando o carinho da mãe. Se ela estivesse orando numa igreja católica romana, num templo budista, receberia o socorro de nossa esfera por intermédio deste ou daquele outro grupo de trabalhadores do Cristo. Naturalmente aqui, no meio de uma organização livre das sombras do preconceito e do dogmatismo, nosso trabalho fraternal pode ser mais eficiente, mais puro, e as suas possibilidades de aproveitamento são muito mais vastas. É preciso, entretanto, assinalar que os auxiliadores magnéticos transitam em toda parte onde existam solicitações de fé sincera, distribuindo o socorro do Divino Mestre dentro da melhor divisão de serviço. Onde vibre o sentimento sincero e elevado, aí se abre um caminho para a proteção de Deus. A elucidação me fez grande bem pela revelação de imparcialidade na distribuição dos bens de nosso plano. Entretanto, outra pergunta me ocorreu de imediato. Então, meu amigo, disse eu, admitamos que essa nossa irmã fosse estranha a qualquer atividade de ordem espiritual. Vamos imaginá-la sem fé, sem filiação a qualquer religião conhecida, sem qualquer atestado de merecimento na prática da virtude. Ainda assim, receberia o benefício dos passes libertadores por parte dos espíritos desses grupos? Como aquela paciência, aquela coisa boa que Anacleto estava espelhando e que eu conhecia muito em Alexandre, o espírito amigo respondeu: se fosse uma criatura de sentimentos retos, embora não tivesse ligação religiosa nenhuma, em suas meditações naturais receberia auxílio, apesar de um pouco menor, pela sua incapacidade de recepção mais intensa das nossas energias radiantes. Mas, se ela ficasse integralmente mergulhada nas sombras da ignorância ou da maldade, permaneceria distante da colaboração de ordem superior e as suas forças físicas sofreriam desgastes violentos e inevitáveis pela continuidade da intoxicação mental. Quem se fecha às ideias regeneradoras, fugindo das leis de cooperação, experimentará as consequências legítimas. Bem, agora nós fomos para um outro companheiro. Ao lado dele, ao lado de um cavaleiro idoso, para cujo organismo Anacleto me reclamou a atenção. Eu analisei com cuidado e com assombro, notei que o fígado estava profundamente alterado. Outra nuvem, igualmente muito escura, cobria grande parte do órgão, forçando este órgão a estranhos desequilíbrios.
toda a vesícula biliar permanecia atingida e via-se com nitidez que os reflexos negros daquela pequena porção de matéria tóxica alcançavam o duodeno e o pâncreas, modificando o processo digestivo. Alguns minutos de observação silenciosa davam-me a ideia de conhecer bem, profundamente, a perturbação de que o órgão da bile se sentia objeto. As células hepáticas pareciam presas de perigosas vibrações. E então olhei para o meu amigo com admiração e ele me disse: você observou? Toda perturbação mental é o antecedente de graves processos patológicos, de graves doenças. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia. E as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. Colocou a mão sobre a fronte do cavalheiro e disse: este irmão, portador de um temperamento muito vivo, está cheio dos valores positivos da personalidade humana. Tem atravessado inúmeras experiências em lutas passadas e aprendeu a dominar as coisas e as situações com invejável energia. Agora, porém, está aprendendo a dominar a si mesmo, a conquistar-se para a iluminação interior. Nessa tarefa, contudo, ele experimenta choques muito grandes, porque dentro da sua individualidade dominadora é forçado a destruir várias concepções que pareciam para ele preciosas e sagradas. Nesse empenho, os próprios ensinamentos do Cristo, que serve de modelo à renovação, lhe doem no íntimo como marteladas em certas circunstâncias. No entanto, este homem é sincero e deseja, de fato, reformar-se, mas sofre intensamente porque é obrigado a ausentar-se de seu campo exclusivo a caminho do vasto terreno da compreensão geral. Ele é contrariado muitas vezes, ele não concorda com certas coisas, ele fica irritado quando as coisas não saem como deveriam sair. Então isso o fustiga. Nesses conflitos desse tipo, ele vem lutando desde ontem, dentro de si mesmo, para acomodar-se a certas imposições de origem humana, que são para eles necessárias ao aprendizado do espírito. E no esforço mental gigantesco, ele mesmo produziu pensamentos terríveis e destruidores, que produziram, por sua vez, matéria venenosa, imediatamente atraída para o seu ponto orgânico mais frágil, que é o fígado. Ele, porém, está em prece regeneradora, e com isso facilitará o nosso serviço de socorro pela emissão de energias benéficas. Não fosse a oração dele, que renova as forças reparadoras, e não fosse o socorro imediato da nossa esfera, ele poderia ser vítima de doenças mortais para o corpo. A permanência de matéria tóxica indefinidamente na intimidade desse órgão de importância vital, o fígado, determinaria movimentos destruidores para os glóbulos vermelhos do sangue, complicaria as ações combinadas da digestão e perturbaria de modo fatal o metabolismo das proteínas. Anacleto fez uma pausa mais longa, sorriu e disse: isso, porém, não vai acontecer. Na luta titânica em que ele se empenha contra ele mesmo, a vontade firme de acertar é a sua âncora de salvação. Eu permanecia tão surpreso com o ensinamento que não ousei fazer qualquer pergunta. Anacleto continuou de pé e aplicou-lhe um passe longitudinal sobre a cabeça, partindo do contato simples, descendo a mão vagarosamente até a região do fígado, que o auxiliador tocava, que o espírito Anacleto tocava com a extremidade dos dedos radiantes, repetindo-se a operação por alguns minutos. A imposição simples é a de uma mão só, quando a imposição dupla é de duas mãos. Ele então pôs a mão sobre a cabeça e desceu até o fígado. Tocou o fígado com a ponta dos dedos. Surpreendido, diz André,
observei que a nuvem escura que ali se fizera opaca desfazia-se pouco a pouco sob a ação vigorosa do magnetizador, que estava em missão de auxílio. E então, alguns minutos depois, o fígado voltou à normalidade plena. Como é importante observarmos a ação dos espíritos amigos. Agora é uma pessoa nervosa, uma pessoa que quer acertar, uma pessoa, vamos dizer, perfeccionista, aquelas pessoas que não admitem que ninguém erre, e ela também não erra, e quando ela está lutando para se controlar, nós que às vezes estamos sempre querendo que os outros nos obedeçam, que os outros não compreendam, e a gente não quer compreender, como as pessoas sofrem. Só que às vezes a pessoa tem que passar por isso, precisa enfrentar-se. É o caso dele. Mas o que ele estava fazendo? Apesar da mente estar conturbada nessas lutas, ele estava em oração. A prece para ele era a forma de se defender. E graças a isto, e graças à ação dos espíritos na instituição, ele pôde receber o passe que fez com que ele se sentisse melhorado. Aquela nuvem que tinha se dirigido para o fígado, o local, no caso daquele homem mais sensível, era o fígado. Então ali se localizou aquilo que ele produziu com um pensamento contrariado. Ali então o mundo espiritual concentrou sua força luminosa e com isso essa enfermidade que se tornaria fatal caso ele não mudasse, caso ele não continuasse com o desejo de ser melhor, foi por fim retirada dessa área tão delicada do organismo físico. Você não imaginava que num trabalho de passe acontecessem essas coisas, não é? Você pensava que era só dar umas abanadinhas assim em cima da sua cabeça e estava tudo bem. Saí mais leve. Sabe por que você saiu mais leve? Porque tiraram um caminhão de entulho que a gente mesmo produz. Nós já vimos uma senhora que tinha brigado com o marido, que estava com o coração envolvido numa nuvem negra. Vimos já a necessidade de um senhor que estava lutando contra suas inclinações de comandar, de ele ter razão e não concordar com as coisas e que estava lutando para se dominar, que tinha uma nuvem negra sobre o fígado. Agora vamos ver qual é o próximo atendido. Vamos lá. Mais alguns minutos e nos encontramos diante de uma senhora grávida, em sérias condições de enfraquecimento. Anacleto deteve-se mais respeitoso. E ele, sensibilizado, me disse: aqui, André, temos uma irmã altamente necessitada de nossos recursos fluídicos. Profunda anemia lhe invade o organismo. Em regime de subalimentação, por causa das dificuldades materiais que estão rodeando de longo tempo a sua vida, a gravidez constitui para ela um processo francamente doloroso. O marido é remunerado muito mal, recebe muito pouquinho. E a esposa é obrigada a vigílias, noite adentro, a fim de ajudá-lo na manutenção do lar. Tem que trabalhar exaustivamente a pobre grávida. A prece, a oração, porém, não representa para este coração materno tão somente um refúgio. Ao lado de consolações espontâneas, ela recolhe forças magnéticas de substancial expressão que a sustentam neste drama biológico que ela está vivendo no presente. Em seguida, indicou a região do útero e disse: observe as manchas escuras que cercam a organização fetal. E, de verdade, aderindo ao saco do líquido amniótico, viam-se microscópicas nuvens pardacentas vagueando em várias direções dentro do sublime laboratório de forças geradoras. Dando-me a perceber seu fundo conhecimento da situação, Anacleto continuou: se essas manchas atravessarem o líquido, provocarão dolorosos processos patológicos em toda a zona do epiblasto, chegarão ao feto, criarão problemas, e o fim da luta será o aborto inevitável. Eu fiquei muito comovido. Contemplei o quadro divino daquela mãe sacrificada,
unida à organização espiritual daquele que seria o seu filho no futuro. Foi o chefe dessa assistência magnética, Anacleto, que me arrebatou daquela silenciosa admiração, explicando: apesar da fé que lhe ornamenta o caráter, apesar de seus mais elevados sentimentos, nossa amiga não consegue furtar-se de toda a tristeza angustiosa em certas circunstâncias. Faz 6 dias que ela permanece desalentada, aflita. Dentro de algum tempo, o esposo deverá pagar um débito significativo, mas ele ainda não tem os recursos necessários. A pobre senhora, contudo, além de suportar a carga de pensamentos destruidores que ela vem produzindo, é forçada a absorver as emissões de matéria mental doentia do companheiro, que se apoia na sua coragem, na sua resignação de esposa. As vibrações dissolventes acumuladas são atraídas para a região orgânica, em condições anormais, como é o caso do útero. E por isso, nós vemos essas nuvens congregadas em torno do órgão gerador, ameaçando não só a saúde da mãe, mas também o desenvolvimento do feto. Espantadíssimo, diante dos novos ensinamentos, reparei que Anacleto chamou um dos seus auxiliares, recomendando-lhe alguma coisa. Logo após, muito cuidadosamente, ele atuou com a imposição das mãos sobre a cabeça da enferma, como se quisesse aliviar-lhe a mente. Em seguida, aplicou passes rotatórios na região uterina. Vi que as manchas microscópicas foram reunindo-se, congregando-se numa só, formando um pequeno corpo escuro. E sob a ação magnética do auxiliador, esta reduzida bola fluídico pardacenta transferiu-se para o interior da bexiga urinária. E então, vendo que eu fiquei muito surpreso, Anacleto, dando o passe por terminado, esclareceu: não convém ampliar a colaboração magnética para retirar a matéria tóxica de uma vez. Lançada no excretor de urina, ela será colocada facilmente para fora, dispensando a carga de outras operações. Foi então que se aproximou de Anacleto aquele servidor a quem eu me referi um pouco antes, trazendo-lhe uma pequenina ânfora que me pareceu conter essências preciosas. O orientador do serviço tomou-a zeloso e disse: agora, André, nós precisamos socorrer a organização fetal. A alimentação da genitora, por força das circunstâncias que impedem e que são independentes da sua vontade, tem sido insuficiente. Anacleto retirou do vaso certa porção de substância luminosa, projetando-a, colocando-a nas vilosidades uterinas, enriquecendo o sangue materno destinado a fornecer oxigênio ao embrião. Expressando minha profunda admiração pelo concurso eficiente de que eu fora testemunha, o generoso auxiliador considerou: não podemos abandonar nossos irmãos na carne ao sabor das circunstâncias, principalmente quando procuram a cooperação mais precisa através da prece. A oração, elevando o nível mental da criatura confiante e crente no poder divino, favorece a troca entre as duas esferas e facilita nossa tarefa de auxílio fraternal. Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados, André, se movimentam em toda parte em nome do nosso Senhor, do nosso Pai. Em vista disso, meu irmão, o homem de bem encontrará, depois da morte do corpo, novos mundos de trabalho que o esperam e onde desenvolverá infinitamente o amor e a sabedoria de que possui os germes no coração. Em seguida, Anacleto passou a atender um cavalheiro cujos rins pareciam envolvidos em crepe negro, tal a densidade da matéria mental fulminante que o cercava. Aplicou-lhe passes longitudinais, com muito carinho, e finda a operação, eu observei. Um dia, disse, o homem vai compreender a importância do pensamento. Por agora, é muito difícil revelar a ele
o sublime poder da mente. O chefe da assistência magnética ia estender-se, talvez, em considerações educativas, mas um dos cooperadores de serviço aproximou-se e notificou-lhe atencioso: eu gostaria de receber a sua orientação no caso de 10ª vez. Trata-se de um conhecido que apresenta graves perturbações no baço, extremamente surpreendido, acompanhei Anacleto, que se dirigiu para um dos recantos da sala à nossa frente. Ao recurso da sala, desculpa. Volta. Extremamente surpreendido, acompanhei Anacleto, que se dirigiu para um dos recantos da sala. À nossa frente estava um cavalheiro idoso, que o orientador examinou com atenção. Por minha vez, eu observei o fígado e o baço, que estavam enormes e apresentavam desequilíbrios. Lastimável, exclamou o chefe do auxílio depois de longa perquisição. Entretanto, apenas poderemos aliviá-lo. Agora, após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote nova resolução. E dirigindo-se ao auxiliar, disse: poderá oferecer-lhe melhoras, mas não deve tirar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os erros deles. Percebendo-me o espanto, Anacleto explicou: André, nosso esforço é também educativo e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Nas normas do serviço que devemos atender nesta casa, é indispensável ajuizar das causas, o porquê que ele está assim, para o fim de extirpar os males dos outros. Há pessoas que procuram o sofrimento, procuram a perturbação, procuram o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências de seus próprios atos. Quando encontramos enfermos dessa condição, nós os salvamos dos fluidos deletérios em que se envolvem por vontade própria, por 10 vezes consecutivas, a título de benemerência espiritual. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-los à sua própria sorte, a fim de que aprendam consigo mesmos. Poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. Este homem, não obstante simpatizar com nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático, porque ele é extremamente caprichoso. Gosta das rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império dos seus pontos de vista. Não se acautela contra o ato de encolerizar-se e desperta incessantemente a raiva e a mágoa daqueles que estão em sua companhia. Tornou-se, por isso mesmo, o centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Veio ao nosso grupo em busca de melhorias e desde há muitas semanas buscamos orientá-lo no serviço do amor cristão, chamando-o à consciência da prática de obrigações necessárias ao seu próprio bem-estar. O infeliz, porém, não nos escuta. Adquire ódios com facilidade terrível e não percebe a perigosa posição em que se confina. Frequenta-nos há pouco mais de 3 meses e durante esse tempo já lhe fizemos 10 operações de socorro magnético integral, tirando-lhe as cargas malignas, não só dos pensamentos de angústia e represália que ele provoca nos outros, mas também de pensamentos cruéis que fabrica para si. Agora temos que interromper o serviço de libertação por algum tempo. A sós, com a sua experiência forte, aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde, receberá de novo o socorro completo. Profundamente edificado com o processo educativo, perguntei: qual a medida de tempo estipulada para os casos dessa natureza? E então, discretamente, ele respondeu: varia de acordo com os motivos. O efeito obedece à causa. Anacleto prosseguiu auxiliando enquanto eu me perdia em profundas considerações de ordem superior. Depois de partir os laços carnais, compreendemos com mais clareza a intensidade,
a função da dor no campo da justiça edificante. E assim, queridas irmãs, nós chegamos ao final do capítulo 19 percebendo como é precioso estarmos atentos ao pensamento. O último já tinha sido atendido 10 vezes e estava errando pela 11ª. Ia ter que aprender por conta. Pense bastante a respeito deste capítulo. Aprendamos com ele e na casa espírita saibamos nos colocar como pacientes ou passistas da melhor forma para que os espíritos nos ajudem. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho e até o nosso próximo e último programa do livro Missionários da Luz.